Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023, o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 17, versículo do 22 ao 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobrem impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos? Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-las a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje se divide em duas partes. Na primeira, Jesus vai falar aos discípulos na Galileia que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Jesus, pela segunda vez, vai falar aos discípulos do que ia acontecer, que Jesus ia ser morto, mas ressuscitaria. E aqui nós vemos a tristeza se abater sobre os discípulos. Eles ficam muito tristes, normal a atitude, mas Jesus quer que os discípulos estejam preparados. Por isso que Jesus, em várias vezes, vai falar aos discípulos sobre a morte, sobre essa realidade que iria acontecer. Jesus sabia que ele é o Cordeiro, ele sabe que ele é o Cordeiro, e porque ele veio ao mundo, como São João Batista vai dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus oferece o sacrifício perfeito para que nós sejamos salvos. Jesus paga a dívida do nosso pecado. E a tristeza é normal. Jesus quer que os discípulos estejam preparados para que, quando tudo acontecer, eles não se desesperem, mas que estejam confiantes na sua ressurreição. Na segunda parte, nós vemos que os discípulos são indagados a Pedro porque se Jesus paga ou não o imposto do templo. Isso está na lei mosaica, que era obrigatório aos judeus pagar o imposto do templo. E Pedro vai dizer: sim, paga, mas em casa Jesus vai conversar com Pedro e explicar essa situação, que ele não seria obrigado a pagar o imposto do templo, pois Jesus é o Filho de Deus. E que justificativa Jesus dá? Jesus vai falar a Pedro, perguntando: que te parece, os reis da terra cobrem impostos ou taxa de quem? Dos filhos ou do estranho? Pedro vai dizer que é dos estranhos. Jesus diz que logo os filhos estão livres. É assim que acontece nos reinados. Os filhos e os servos dos reis são isentos de pagar os impostos. É assim na monarquia britânica. Os filhos do rei não pagam impostos, então Jesus, sendo o Filho de Deus,
estava isento de pagar o imposto do templo. Mas é o que Jesus disse: para não escandalizar essa gente, manda Pedro voltar a ser pescador. Lança o teu anzol no mar, no primeiro peixe que pegar, pega a moeda e oferece a oferta por elas, por ele, por Jesus e por Pedro. Portanto, Jesus cumpre todos os preceitos da tradição judaica e da lei mosaica. Por isso que Jesus disse que da lei ele não tiraria nenhuma vírgula, porque a lei é a lei de Deus, do seu Pai, e Jesus não veio abolir a lei, mas dar pleno cumprimento. E nesse sentido, meus irmãos, que nós precisamos a cada dia sermos cumpridores da lei, sermos cumpridores daquilo que Jesus nos orienta, para que nós também não causemos escândalos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.